Glória a Deus. A graça e a paz seja com todos. Quantos nessa noite estão tomando posse da sua vitória aqui neste lugar? Eu queria que você curvasse a sua cabeça onde você está mesmo. A coisa mais preciosa que existe, irmãos, é nós podermos estar diante de Deus e Deus falar conosco. Quando você se coloca diante de Deus, não importa a situação, não importa a multidão, não importa o tempo, não importa a ocasião. Diante de Deus, a palavra diz que toda a terra estremece quando Ele fala. Por isso, nesta noite, no reino espiritual, Deus está movendo. E a tua vinda aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, será para a glória de Deus. Você crê nisso? Será para a glória de Deus. Há momentos que esses momentos são imperdíveis. Momento de adoração, momento de busca do conhecimento da palavra de Deus. Sabe, Israel é uma grande nação, mas a palavra diz, declara o profeta Oséias, o meu povo pereceu porque faltou entendimento. E só quem conhece a história de Israel sabe o quanto Israel sofreu e padeceu, e até hoje tem padecido. Você tem visto aí constantemente, Israel não dorme, Israel está ali com os olhos abertos o tempo inteiro. As trincheiras, sabe, são jovens, crianças que começam a crescer, e quando começa a crescer, em vez de estar brincando, jogando bola, em vez de estar na escola estudando, em vez de estar ali se preparando para um futuro profissional, já são colocados nas trincheiras do exército. Por quê? Porque eles sabem que se eles brincarem, os inimigos entram e destroem. Então, este povo tinha uma promessa linda de Deus, como ainda hoje tem. Mas eles dormiram no ponto, quando deixaram de lado a adoração ao verdadeiro Deus. Cidades enormes de Israel, daquela região, da Síria, da Palestina, muitas cidades que adoravam, que reconheciam a palavra do Senhor, muitos se tornaram idólatras. E hoje nós vemos a guerra que existe entre árabes e judeus. Nós sabemos que isso aí é uma guerra que é infindável, porque o povo de Deus se esqueceu do seu Deus. Hoje nós vemos na terra a maior luta do ser humano. A guerra entre o bem e o mal. A guerra entre aqueles que estão aos pés de Deus, lutando para a sobrevivência da sua fé. E muitos já não estão mais vivendo a sua fé. Muitos preferem descansar na fé. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer que você é a atalaia do Senhor. E que Deus tem bênçãos nesta noite para a tua vida. Por isso fale com Ele agora. Diga para Ele, Espírito Santo, eu quero entender, eu quero ouvir, eu quero compreender a tua palavra, eu quero cada dia viver a tua palavra. Comece a falar com Ele agora. Comece a lembrar agora dos teus planos. A Bíblia diz que nenhum plano do Senhor será frustrado. Na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã, também não será frustrado, porque Deus traz a memória a você aquilo que te dá esperança. O dia que Deus falou contigo pela primeira vez foi maravilhoso. Deus preparou você, minha irmã, você jovem, você senhora. Deus preparou momentos especiais em que tuas lágrimas correram dos olhos, não de tristeza, mas de alegria, porque Deus falava contigo. Olha, ouça o Senhor nesta noite, fale com Ele, Senhor, toma a minha família, toma os meus projetos, tome a minha casa, Senhor, eu quero que se cumpra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero viver cada dia, Senhor, cada amanhecer, Senhor. Eu quero viver as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, me dá compreensão da tua palavra. Abra o meu entendimento agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Abra a sua boca e diga, fala comigo agora. Eu sei que o Senhor é poderoso. Ah, meu Deus, um dia como este, domingo, Deus, dia de adoração. Quantos irmãos, meu Deus, que preferiram outros lugares, mas nós estamos aqui para buscar a tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em primeiro lugar a tua vontade em nossas vidas. Aleluia, nós te adoramos. Abençoa a tua igreja, Senhor. Mova neste lugar, nesta noite, pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo, Deus, lançando por terra agora os principados, as potestades, espíritos opressores, espíritos de dúvida. Em nome de Jesus, lança por terra e traz à tua igreja a renovação da tua palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Ele merece, irmãos. Aleluia. Vamos abrir a palavra nesta noite. Quem está ansioso para ouvir Deus falar com você? Como é bom, né? Como é bom a gente ouvir Deus falar. Não tem uma vez que Deus não fale para Ele não despertar a gente. Aleluia.
Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Enquanto eu orava para esse culto, Deus me deu uma palavra para o despertamento da nossa fé e a necessidade de amparar e acolher os nossos irmãos. Por quê? Porque Deus tem plano para salvar esta terra. E a única pessoa hoje que pode fazer isso sou eu e você. Amém ou não? Sou eu e você. O mundo não poderá ouvir Deus se não for por você. Sabia disso ou não? A televisão não vai falar bem de Jesus. Se a televisão tentar evangelizar, ela tenta para zombaria. Você sabe, olha, por exemplo, a maior televisão que nós temos, a maior rede de televisão que nós temos no Brasil é a Rede Globo. Quando eles tentam colocar nas chamadas novelas deles alguém para falar do Evangelho, eles pegam as pessoas mais chucras, mais ridículas, e colocam para zombar dos crentes. E ainda tem crente lá ouvindo, nossa, que bênção, colocaram lá uma pessoa para falar do Evangelho. Falar do Evangelho como? Está zombando do Evangelho. Mas sabe o que falta na gente? Sabedoria. Falta discernimento para ver quando o espírito da confusão está trabalhando. Mas existe um que fala. E quando ele fala, a terra estremece. E o nome dele é Jesus Cristo. E o Espírito Santo está aqui nesta noite. Então o mundo não poderá ser salvo se você não abrir a boca e não falar, e não orar, e não ministrar, e não determinar pela sua fé. Porque não sei se você sabe, mas você tem autoridade para ser atalaia, sacerdócio na tua família, na tua empresa, na tua sociedade. Você tem autoridade. A coisa mais linda é quando você entende os propósitos de Deus e você vê homens como Daniel, que entra num país decaído espiritualmente, depravado, idólatra, feiticeiro como a Babilônia, e ele muda a história da Babilônia. É quando nós vemos uma moça de Susa, chamada Esther, entrar no meio de um reinado e mudar a história do mundo, deixando o nome escrito até hoje nos santos livros sagrados. É maravilhoso. Então eu peço a você nesta noite que pense nisso. Quer ver outro exemplo? A nora de Noemi, Ruth, moça idólatra, nunca adorou a Jesus Cristo. Pastor, mas naquela época não existia Jesus Cristo, claro, porque ele nasceu no Novo Testamento, mas ele já existia. Mas o Senhor Deus não adorou o Senhor Deus. Não tinha os princípios da evangelização, porque o Deus que ela conhecia era uma deusa, e não havia sacerdote, era sacerdotisas, e ela aprendeu a servir desta forma. Mas um dia Deus preparou para ela uma bênção. Ela conheceu uma mulher cheia de Deus, vindo de Belém, de Judá, que foi morar na cidade, na nação que ela pertencia, que era a Moabe, um lugar totalmente decaído, aonde não se sabia nem quem era o Deus de Israel, um lugar de violência. Havia sacrifício, aquela deusa, ela aprendeu a ver os sacrifícios humanos, né, das moças virgens sendo sacrificadas nos altares para aquela deusa a qual ela servia. Mas quando chegou na vida daquela mulher, uma mulher de Deus, chamada Noemi, ela tinha filhos e a Ruth casou com um dos filhos dela. Foi pouco tempo que viveram juntas, porque a morte separou. Mas foi o suficiente para guardar a palavra de Noemi a respeito do Deus de Israel. Aí Noemi passa por uma prova, perde o marido e perde os 2 filhos e fica uma viúva sozinha. E ela diz: o que é que estou fazendo numa terra dessa? Vou voltar para a minha pátria, vou voltar para a minha terra. E ela volta para Belém. E quando ela volta para Belém, ela chega para a primeira nora e disse: filha, eu não tenho nada para te oferecer, você é muito jovem e eu vou embora para a minha pátria. Eu te abençoo para você voltar para a casa dos teus pais. E Ofra, que era a outra nora dela, beijou ela e foi embora.
Aí veio a vez de Noemi, aí veio a vez de Ruth. Quando ela chegou para Ruth e disse: Ruth, você é muito jovem, eu não tenho outro filho para te oferecer. Eu te abençoo, volta para a casa do teu pai, porque eu vou embora para a minha terra. Sabe o que Ruth disse? De jeito nenhum eu te deixarei, porque eu aprendi a reconhecer a verdade contigo. Por onde tu fores eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e aonde tu morrer, ali morrerei, e aonde tu fores sepultada, também ali serei sepultada, mas eu não te deixarei. O que é que nós aprendemos aqui? A fidelidade de guardar a palavra da verdade. E quando ela chegou em Belém, as viúvas eram deixadas lá, pudesse ser nova e bonita, ela era deixada lá. Ninguém queria casar com a viúva. Porque a viúva já dizia, já havia uma tradição que a viúva ficava viúva exatamente por causa que ela não era para ser feliz, ela tinha que ficar ali para ser sustentada pelos profetas, e ela perdia tudo e ficava ali como se fosse uma mulher rejeitada. Mas sabe o que Deus fez? Quando chegou lá em Belém, havia um fazendeiro muito rico, um rapaz solteirão, e quando viu aquela jovem, ele se apaixonou por ela. Um homem milionário, chamado Boaz, se apaixonou por ela. Para vocês terem uma ideia, quantas moças bonitas não tinha em Belém. Mas por causa da fidelidade de Ruth, de reconhecer a majestade de Deus e não desprezar a sogra que estava sofrendo sozinha, Deus honrou. E deu-lhe um casamento feliz. A pobre viúva tornou-se uma fazendeira. Sabe por quê? Porque é isso que Deus faz comigo e com você. Ele olha para a nossa situação, Ele olha para os nossos pecados, Ele olha para nossas fraquezas, Ele olha para a nossa estrutura e Ele vê que nós não somos nada. Mas quando nós honramos Sua palavra, Ele manda o Seu Espírito a cuidar das nossas vidas. Por isso, nessa noite eu digo para você, tome posse da sua vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Então nós temos aqui Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo que nós vamos começar a ler é o versículo 13. Vou falar um pouco a respeito desse sermão que Jesus deu, e foi um dos últimos sermões de Jesus, mas isso nos chama muita atenção. Ele diz aqui, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida a favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizer o quê? O que eu vos mando. Guarde bem isso. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que fazer ou o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo que eu aprendi ou que eu ouvi do meu Pai, eu tenho dado a vocês a conhecer. Não foste vocês que escolheram a mim, ou não fostes vós que me escolhestes. Porém, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e designei que vades e deis frutos. E que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes a quem? Ao meu Pai, Ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Olha que coisa interessante. Para esta noite, eu gostaria de tirar aqui um desses versículos, que é o versículo 14. Eles, vós sois meus amigos, se fizer o quê? O que eu vos mando. Jesus não está preocupado a multidão de pessoas. Jesus não está preocupado que placa nós temos na frente da igreja. Qual é o nome do nosso ministério? Jesus não está preocupado se eu estou ligado a esse ou aquele, se Jesus não está preocupado se eu canto ou não canto, se eu prego ou não prego. Quanto tempo de igreja eu tenho? Ele não está preocupado. Está preocupado com uma coisa. Se eu guardo os mandamentos que Ele me manda. Quem está entendendo isso? Não é interessante isso? Vós sois meus amigos, se fizer o quê? O que eu vos mando. Ainda agora eu vi aqui o evangelista Alisson falando da semeadura, e ele trouxe à memória uma palavra linda que muitas vezes as pessoas não entendem, milenar para os dias atuais, né? Que é o mandamento de Jesus Cristo quando aparece como sumo sacerdote de Salém para Abraão.
E a Bíblia diz que dali, do jeito que ele entrou na vida do povo, saiu. Mas deixou a sua palavra. E hoje nós temos aqui a palavra de Deus chamando a nossa atenção. Queridos, a coisa mais linda que tem na vida de um crente é esse texto que Jesus diz aqui: sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. E ele continua dizendo: nem chamo vocês mais de servo. Né? Nós sabemos que nós somos servos de Deus. Servo é aquele que está a servir. É aquele que está disposto a serviço. Agora, hoje nós temos muitas pessoas que não querem ser servo. Porque o servo, ele não tem voz ativa. O servo, o seu patrão diz assim: faz, ele tem que fazer. Vá, ele tem que ir. E tem muita gente hoje no mundo, né, independente da denominação, tem muitos cristãos hoje. Hoje nós temos um crescimento massivo no cristianismo. Mas nem todos estão dispostos a ouvir a voz do seu Senhor. Muitos ainda estão parados no primeiro chamado do Messias, do Salvador. E nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o quê? Senhor e Salvador. É assim ou não é? Nosso Senhor e Salvador. Quando a Bíblia fala nosso Senhor, é porque antes de salvar, Ele já era nosso Senhor. Ele já nos chamou, como nós vemos aqui no versículo 16, e nomeou. Hoje você, eu fui à igreja porque o irmão me convidou, aí eu fui porque aconteceu isso, eu tive que ir lá. Não, Deus te escolheu. Ele te nomeou para você produzir frutos e que o teu fruto permaneça. Então é muito importante que você coloque nas suas mãos cada manhã, cada noite quando vai dormir. Não chegue em casa e caia na cama. Mas pastor, eu estava muito cansado, glória a Deus, porque teve serviço durante o dia. Mas antes de dormir, minha irmã, meu irmão jovem, diga a Deus: muito obrigado. Aqui nas minhas mãos eu estou te oferecendo os meus talentos. Eu estou te devolvendo meus talentos. Quais são os talentos, pastor? Quem sabe se aquela pessoa que cruzou o teu caminho, na escola, no trabalho, no mercado, no banco, no hospital, não era a pessoa que necessitava da tua palavra. Não é dinheiro muitas vezes que as pessoas querem, mas uma palavra, uma oferta de louvor, de gratidão, vai mudar a história. Nós temos testemunhos lindíssimos. Nós temos um testemunho de uma irmã nossa lá na igreja de Santos, que ela perdeu o esposo, com 5 filhos, passando necessidade. Para não morrer de fome, ela ia às feiras livres. Ela esperava chegar ali aquelas bancas de peixe, cortar a cabeça dos peixes, para ela recolher. Ela dizia: não joga fora não, deixa tudo separadinho as cabeças dos peixes. E ela ia em cada uma daquelas bancas e dizia assim: eu sou uma pobre necessitada, sozinha, desempregada, com 5 filhos. Eu quero que vocês deixem aí resto de verduras. Não joga fora. E ela pegava batatinha, tomate, ela pegava tudo que podia. Ela pegava aquelas cabeças de peixe e fazia praticamente pirão e sopa para aqueles filhos. Um dia já cansada, um dia já desesperada. Quem conhece a Baixada Santista sabe, antes de chegar em Santos tem um bairro chamado Casqueiro, logo que faz divisa de Santos e Cubatão. E ali tem um rio. Ela foi em cima daquela ponte com os filhos. Tudo pequenininho, uma escadinha. Ela disse, e os meninos perguntavam, os mais velhos: mãe, por que você está aqui? O que está fazendo aqui? Ela disse: espere só um pouco. Na cabeça dela, ela disse: eu vou jogar todos eles e depois eu me jogo. Não deixo para ninguém, para não sofrer. Assim a gente morre tudo. Mas vinha outra pergunta: e se eu não morrer? E os meus filhos morrerem? Eu vou ficar louca. Depois ela vinha outra pergunta: e se você morrer e eles não morrerem, forem salvos, quem vai cuidar deles? E assim ela levou tempo suficiente para uma irmã nossa da igreja, que trabalhava naquela região ali da Lamoa, passar pela ponte. E vinha de ônibus, e quando ela viu aquela mulher parada ali, cabisbaixo, o Espírito Santo falou: filha, desce. Desce depressa. Porque esta mulher vai se suicidar. E eu tenho planos na vida dela. Ajuda. Oh, meu irmão, minha irmã, quantos crentes hoje não sabem discernir mais a voz do Espírito Santo?
Esses dias atrás uma irmã parou para me perguntar, pastor, como é que Deus fala com você? Como é que você ouve a voz de Deus? Sabe por quê? Porque a maioria dos crentes hoje não tem mais uma experiência pessoal. Todos estão preocupados com o dia a dia, é conta para pagar, é trabalho, é luta, é dificuldade, cada um corre atrás daquilo que é propriamente seu, e muitos se esquecem de cumprir os mandamentos do seu mestre, do seu Senhor. Ela ia ficar atrasada, ela sabia que ela não ia chegar no horário de bater o ponto. Ela sabia que ela ia perder um dia e um feriado, mas ela obedeceu à voz de Deus, ela desceu. E ela voltou correndo. Ela disse, ei, vem cá, ô moça, me dá uma orientação, porque ela disse, eu não vou chegar perto. Porque o sábio de Deus tem discernimento e não faz besteira, sabe o que fazer. Venha depressa para cá. E quando aquela senhora olhou e disse, eu preciso de uma orientação, ela disse, o que você precisa? Vem aqui. E ela, mais que depressa, começou a mexer na bolsa, procurando se ela conseguia achar alguma coisa para poder trazer a atenção daquela mulher para ela. Mas na mente dela ela estava orando, em nome de Jesus, espírito da morte, demônios que estão rodeando esta mulher, caiam por terra agora. Você tem discernimento quando o diabo está tocando alguém da sua família, os seus negócios, os seus projetos, a sua vida espiritual? Você tem discernimento? Isso é importante que se o crente não tiver discernimento, nós caímos nos mesmos erros de Israel, de perecer porque não entender o que Deus tem para nós. Naquela hora, ela pegou pela mão da mulher e tirou da ponte. E disse, vem cá, filha, que eu tenho uma novidade muito grande. Eu quero orar com você. Eu sou serva de Deus. Sou uma crente na palavra de Deus. Não sei se você conhece o que eu estou te falando, mas eu quero orar com você. E a mulher começou a chorar. Disse, Deus te mandou aqui. Porque esses 5 filhos, o mais novo ela trazia no colo. Ela disse, faz pouco tempo que eu perdi meu marido. Não tenho nenhuma família aqui na Baixada. Eu não sei mais o que fazer. Foi Deus que mandou você. Ela disse, não faz isso não. Eu vou agora ligar para o meu pastor. E eu tenho certeza que ele vai mandar alguém do pessoal da assistência social lhe procurar. E orou com aquela mulher. Tirou ela dali. Esses tempos atrás eu fui para Santos. 30 anos depois, praticamente. O que me chamou a atenção. Aquela senhora está no meio da sociedade de senhoras da igreja. E 3 dos filhos dela que estavam lá com ela. 2 era pastor e 1 era evangelista. Sabe por quê? Porque alguém se colocou no caminho para ouvir e obedecer à voz de Deus. Deixa eu falar para você nessa noite. O que Jesus quer na terra não é uma multidão de igrejas. O que Jesus quer na terra não é uma multidão de crentes nas igrejas, mas homens e mulheres que estão dispostos a ouvir e obedecer os seus mandamentos. Porque multidão a gente encontra nos estádios de futebol. Multidão a gente encontra nos shoppings. Nós encontramos também nos shows de rock. Mas homens e mulheres dispostos são poucos. Sim ou não? São poucos. Por isso não perca a oportunidade, você que está me ouvindo, de dizer, Deus, eu sei que tu me escolheste. E eu quero ser teu amigo. Eu quero ouvir e obedecer a tua voz. Por isso Jesus diz assim, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida por seus amigos. Que coisa interessante. Amigo, para nós, é aquele que está de mãos dadas com a gente. É assim ou não é? Amigos para nós é aquele que dá tapinha nas costas, é aquele que presenteia. Amigo é aquele que nos reconhece. É assim ou não é no mundo de hoje? Se alguém lhe fere, não é teu amigo. Mas Jesus Cristo levou bufetes no rosto, levou chicotadas, cuspiram sua face, e ele chama esse povo de amigos. Ele disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida por seus amigos. Ele chama de amigo. Mas em seguida ele diz para nós, mas vós sois meus amigos, se fizer o quê? O que eu vos mando. Quantos nesta noite estão dispostos a obedecer à voz do Senhor? Erga a sua mão agora para os céus. Feche os seus olhos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar alguém, talvez alguém que já passou no teu caminho, talvez alguém que já até congregou contigo, talvez pessoas que você sabe que você já tentou ajudar várias vezes e essa pessoa não reconheceu o teu esforço, mas Deus está falando para você agora, abençoe essa pessoa.
Abra o teu coração, abra a tua boca e profetiza sobre esta pessoa. Talvez a tua oração tenha um poder agora eficaz nesta hora para ir aonde está esta pessoa e o Espírito Santo trabalhar. Lembra daquela irmã que ouviu e obedeceu a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, e por causa disso ela salvou uma mãe com 5 crianças e que hoje são servos de Deus levando a palavra para multidões. Grande Deus e eterno Pai, aqui está a tua igreja diante do Senhor. Eu sei que esse irmão, essa irmã, este jovem agora está focando na sua mente, Senhor Deus, com os olhos espirituais, esta vida, e esta vida que talvez nem valha nada mais para ninguém, mas para o Senhor ela é importante, Senhor. Recebe agora o clamor da tua igreja. Recebe agora, Senhor Deus, a oração do teu povo e pelo poder do nome de Jesus, alcance essa vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ver agora um exemplo lindo a respeito do que nós estamos falando. Nós vamos ouvir isso e vamos ver isso. Aproveite o tempo que você tiver, meu irmão. Aproveite o tempo que você tiver, minha irmã, para se gastar com Deus. Se derramar para o Senhor. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Eu sei que você já conhece essa mensagem. Talvez você já tenha escutado ela muitas vezes. Mas não tem problema. Mais uma vez o Espírito Santo vai falar conosco nesta noite. Sabe, irmãos, eu sei que quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que ocorre em nossa mente, capítulo 10, versículo 25, a primeira coisa que ocorre em nossa mente é de um fato ocorrido há 2000 anos atrás. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso pode estar acontecendo hoje, diante de ti. Ou por alguém da tua família. Ou por alguém que tu conhece. Ou por alguém que você já lutou por ele. Ou por ela. Todos acharam? Amém, irmãos? Capítulo 10, versículo 25 diz assim, olha. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr o quê? Jesus? Todos acharam, queridos? A pôr Jesus à prova. E ele disse o quê? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha que coisa interessante. É Lucas, capítulo 10, versículo 25. Olha que coisa. Jesus está falando que nem eu estou falando para vocês. Ele estava numa reunião pregando um sermão ali para os judeus. Mas havia um homem religioso. Um homem que já tinha no peito a marca da sua fé. A marca da sua denominação. Eu sou judeu, graças a Deus. Minha esposa saiu hoje com os folhetos para evangelização. E ela encontrou um rapaz lá, estava lá, não encontrou muitos no caminho, mas teve um que falou assim, foi educado, deixou ela falar bastante, ela estava até acreditando que ele estava se convertendo. Que ela falou, ele olhou para minha esposa, deu uma risada e falou assim, você é boba? Para com esse negócio de perder seu tempo caminhando, andando com esses folhetos nas suas mãos, vai estudar física. Eu sou ateu, eu não preciso de entender isso. Vocês, crentes, são bobo. Está entendendo? Ela disse, pois eu vou lhe falar uma coisa, meu amigo. Bobo pode ser você. Me desculpe porque você me deu o direito de ser mal educada. Bobo pode ser você, porque se você é um universitário, nós temos 2 amigos universitários que se formaram em física e que defenderam como ateus há muito tempo. E hoje eles estão com Jesus, servindo a Jesus Cristo. E aquele homem olhou para ela, deu risada, ela disse assim, olha, eu vou orar por você. E ele saiu, foi embora. Mas tem confronto. Tem pessoas que não acreditam, não precisa ir lá no Oriente Médio, não, na Irlanda do Norte, né? Nós estamos aqui, queridos, nós estamos aqui contentes. Mas você sabe de uma coisa? Agora mesmo, na Coreia do Norte, tem irmão sendo sacrificado por causa do Evangelho. Quem sabia disso? Tem irmão sendo sacrificado por causa do Evangelho. Você está no Brasil.
E no Brasil você pode pregar o que você deseja pregar abertamente. Mas tem irmãos nossos que não têm o direito que eu tenho, nem você, de carregar uma Bíblia. Ou de ouvir um sermão público como esse. Então é tempo de nós pararmos e meditarmos. Jesus está pregando quando aquele homem se levanta para querer se aparecer, ou para querer pôr Jesus à prova, e diz: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus sabiamente lhe conta uma história. Mas antes de contar-lhe essa história, Jesus faz uma pergunta. Então lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? E sabe o que aquele homem falou? Amarás o teu próximo como a... Não, Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Leia bem alto o versículo 28. Quando Jesus pergunta para aquele homem, a primeira coisa que ele pegou foi os 2 textos básicos, que depois que foi reformado a lei, os 10 mandamentos se resumiram, não é que foi abolido, mas se resumiram em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo ao teu próximo como a ti mesmo. Porque, se vocês não sabem, os mandamentos estão divididos em 2 partes. Uma parte dos 10 mandamentos se refere ao Criador do universo, a Deus Todo-Poderoso. Tudo que se refere à divindade, santidade, sabe, a Deus. Mas tem outra parte que se refere ao homem: não roubar, não matar, não se prostituir, não desejar a mulher do próximo, essas coisas assim, que está na linhagem da humanidade. Por isso que foi resumido em 2 partes, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, cumpre os 5 mandamentos. E quem ama o próximo como a si mesmo, não quer ver ninguém sofrer. Ele disse: é isso que está escrito. Jesus disse: pois tu respondesse bem. Vá, faça isso. Por que Jesus falou isso? Porque aquele rapaz era religioso, mas não obedecia os mandamentos. Quantos cristãos hoje têm negligenciado os mandamentos de Deus? Principalmente o do testemunhar. Porque a última palavra de Jesus, quando estava subindo aos céus, foi essa: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Ele não disse pastores, bispos, reverendos, obreiros, igreja, salvos, ide. E muitos não estão cumprindo este mandamento. Veja bem, então aqui nós podemos analisar uma coisa. Jesus disse: tu respondestes bem, pois agora faça isso e você viverá. Porém, aquele homem, versículo 29, porém aquele homem, querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Né? É o que muitas vezes as pessoas falam: mas eu não sou obreiro. Não, essa obrigação é dos obreiros. Não, testemunhar, isso aí é para quem faz teologia, isso aí é para quem se envolve. Pode observar hoje. Irmão, você quer vir para testemunhar? Não, pastor, eu não tenho preparado não, isso aí é para quem, é para outra pessoa. Irmão, você não quer fazer parte do rebanho como ministro da palavra de Deus? Não, pastor, eu não senti ainda o chamado, não. Nós nos esquivamos. É assim ou não é? É assim ou não é, irmão? Sim ou não? É. É muito mais fácil eu recuar do que eu avançar. Porque se eu avanço, eu vou para a batalha. Se eu recuo, eu me escondo. Mas quem irá? Quem falará por nós? Quem irá? Quem falará? Então, olha que coisa interessante. Quem é o meu próximo? Jesus. E Jesus prosseguiu no versículo 30. Ele conta uma história. Observe isso. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de uns salteadores, os quais, depois de ter roubado tudo, causaram grandes ferimentos e se retiraram, deixando ele como? Que nem morto. Casualmente, ou seja, casualmente, porque era constante a passagem por ali, cada dia passava, né? Descia por ali o quê? Um sacerdote. Por acaso, naquele momento, era a hora de ir ao templo. Era a hora do sacrifício. O sacerdote vem correndo. E ele passa exatamente na hora que o homem está agonizando. Ô meu irmão, ô minha irmã, olha que coisa dolorosa. Versículo 31.
Quando aquele sacerdote passa no mesmo caminho, ele vendo, fez o quê? Passou de largo, quer dizer, deixou para lá, deu uma voltinha por longe e correu. Versículo 32. Semelhantemente estava vindo quem? O levita, que também descia por aquele lugar. E vendo, fez o quê? Também passou de largo. Certamente estava vindo um samaritano, que seguia no mesmo caminho. E no mesmo momento que ele passou, vendo, fez o quê? Compadeceu-se. Eu vou parar aqui para depois nós prosseguirmos. Nós temos aqui um exemplo doloroso, vergonhoso para a linhagem sacerdotal que estava naquela época. E eu olho hoje também e eu fico assim apavorado quando eu vejo coisas desse tipo. Eu sei que pode ser uma crítica isso aqui, mas é benigna. Você imagina o sacerdócio que nós temos hoje? Nós temos pessoas, né, que para eles uma pessoa passar por uma prova hoje é pecado. Deve estar passando por isso porque está em pecado. Porque para eles entrar num carrão de luxo, num avião, é bênção. Eu tô vivendo uma bênção. O que ele esquece que aquela bênção que ele está vivendo é tirada, sabe de quem? Do rebanho. Dá para entender o que eu estou falando ou não? Pastor, mas você não pode falar isso. É uma crítica, bem feita essa crítica. A coisa mais triste que tem é terminar um culto dessas milionárias igrejas, dessas chamadas megas igrejas, enquanto o pastor abraça a sua esposa e os seus amigos da linhagem alta e entra nos seus carrões, fica uma mãe num dia de chuva com 4, 3 crianças ali, tremendo, mas ninguém tem tempo de olhar para dar uma carona para aquela mulher, porque é coitada da mulher. Bem feito para ela. Ela não tem fé para também Deus dar um carro para ela. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é verdade. Eu não estou falando mal, eu estou dizendo que a igreja de hoje precisa despertar. Nós precisamos usar a compaixão. Eu sei que nós não podemos fazer tudo. Mesmo quando o rebanho é pequeno, não dá para fazer tudo. Mas negligenciar, como o sacerdote negligenciou, é doloroso. Ele viu um homem agonizando, a qualquer momento o fôlego dele ia embora. E sabe o que ele disse? Eu não posso parar, porque está na hora do sacrifício, eu tenho que correr para o templo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quanto vale uma alma? Do mesmo jeito veio o levita. E quando o levita chegou, ele olhou e disse, olha, se eu não tivesse que preparar lá no templo para o sacerdote celebrar, se eu não tivesse que chamar o Shazam, se eu não tivesse que preparar ali o incenso, e se eu não tivesse que preparar os instrumentos, se eu não tivesse que ir chamar os cantores, eu iria ajudar. Mas eu não posso, e foi embora. Mas estava vindo um comerciante, homem de negócio. Homem de negócio, mas esse homem, além de tudo, ainda era samaritano. Esse samaritano, os samaritanos não se davam, eles eram inimigos dos judeus. Eles não se cumprimentavam. Quando um samaritano vinha por um caminho e o judeu estava vindo, eles viravam o rosto e passavam pelo lado ou pelo outro, porque se olhassem, brigavam. Mas chamou a atenção daquele samaritano os gritos, o gemido, angústia. Era a hora da morte. Ele estava afegando no chão. E ele olhou. Pelo semblante, ele disse, esse é um judeu. Mas eu vou deixar de lado as diferenças. Ele precisa de mim agora. Porque se eu não ajudar, ele vai morrer. Sabe o que ele fez? Pegou depressa, está aqui na tua Bíblia. Desceu do seu cavalo. Olha aí, ó. No versículo 34. Desceu do seu cavalo, ele imediatamente passou-lhe a cuidar dos ferimentos, aplicando o óleo e o vinho. E colocando no seu próprio animal, levou para quê?
hospedaria para tratar dele. Olha que coisa interessante. Ele usou o óleo porque o óleo não deixava ressecar a pele do lugar que estava ferido, e o vinho combatia as bactérias para não deixar pegar a infecção. Então, imediatamente, ele primeiro fez a limpeza do lugar que estava ferido, depois pegou aquele homem e levou para uma hospedaria. Chegando naquela hospedaria, irmãos, ele colocou, e ali pagou 2 diárias, e ele disse: eu não posso ficar, porque eu estou a negócios, mas eu vou embora, o senhor cuide dele. Se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago. Sabe por que nós aprendemos aqui? Que o sacrificar não é tão bom quanto o obedecer. Tem gente preocupada com o sacrifício, mas não com a obediência. Quem entendeu isso? Então, meu irmão, minha irmã, jovens, enquanto é tempo, pare, analise. Eu sei que uma coisa que o diabo tem feito hoje, nos dias atuais, é tentar mostrar tudo que é errado, tudo que é fracasso, tudo que é angustiante, para poder esfriar a tua fé. Tem crente que não vem mais às igrejas porque ele não consegue ver uma mensagem que o pastor prega, mas tudo que é errado ele vê. Tudo que é errado ele vê. Olha, não é. Por causa disso eu vou sair da igreja. Por causa disso eu vou sair da igreja. Por causa disso eu vou sair da igreja. Olha aqui, ó. A aclamação do Senhor para nós. Preguem, salvem, libertem, porque eu estou voltando. E quando eu voltar, eu venho buscar uma igreja que pagou o sacrifício comigo. Quem está entendendo? Alegre-se. Alegre-se. Porque uma das coisas que o diabo tem feito hoje é colocar tristeza no coração do povo de Deus. E as pessoas não têm mais força para crescer espiritualmente. Eu fico observando essas cadeiras vazias. E eu fico pensando. Por onde anda todos que se sentaram aqui? Por onde anda? Será que Deus levantou todos como mensageiros para voar e para pregar o evangelho em outras terras? Será que todos estão ocupados no ministério? Ou será que alguém não se aborreceu por coisas qualquer? Será que alguém não se feriu por coisas qualquer? Ou será que alguém não está tão ocupado como o sacerdote ou tão ocupado como o levita? Mas nessa noite Deus trouxe você para dizer assim, como o samaritano, eu quero fazer a minha parte. Quem está entendendo? Eu quero abençoar. Você não sabe, quando você abre a boca e você ora por alguém, o milagre que você está fazendo. Sabia disso ou não? Vou mostrar na Bíblia. Abra sua Bíblia rapidamente. Na carta a Tiago. Vou lhe mostrar que a tua oração, se ela estiver sincera, se a tua oração estiver em comum acordo com Deus, você, mesmo sendo pecador ou pecadora, você tem uma autoridade, lavado no sangue de Jesus, você tem uma autoridade tão grande, que até pecado você pode perdoar. Sabia disso ou não? Vamos ver? Capítulo 5 da carta de Tiago. Tiago está lá depois de Hebreus, né? Capítulo 5. Deixa eu ler aqui com vocês. Versículo 15. Olha o que diz aí na sua Bíblia. Tiago 5,15. Como é que diz aí? Vamos ler todo junto? Você viu onde chega o poder da tua oração? Sabia disso ou não? Esse é o poder da oração de um servo de Deus. De um homem ou de uma mulher que está no lugar sacerdotal. Não, pastor, mas isso aí é para o pastor. Está lá escrito assim, está alguém doente. Porque tem assim, né? As pessoas arrumam muita desculpa, né? O senhor só leu um versículo, pastor. Está lá escrito que se tem alguém, nós chamamos os presbíteros da igreja. O que é um presbítero? Presbítero, sacerdote, pastor ou bispo,
ou pessoas que reconhecem o sacerdócio, é igual do reino espiritual. Os títulos eclesiais são nossos. Nós que classificamos. Tanto que tem igreja que um presbítero é um pastor. E um ancião também é um pastor. Quem sabia disso? Na Congregação Cristã do Brasil não tem pastor, é ancião. Na presbiteriana tem pastor, mas o conselho é presbiterial. É assim. Agora, como é que você tem base que nós não estamos falando do reino eclesial e do reino espiritual? Porque o eclesial, ele é para a organização divina e terrestre. E aquele que vem dons do Espírito é dado à igreja. Não ao ministério, à igreja. Independente da placa que ela tem, se o crente estiver nascido de novo. Aonde está, pastor? Leia aí. Apocalipse capítulo 1. Não foi o pastor. Quem forma pastor no ministério é o ministério. Quem forma evangelistas no ministério é o ministério. Quem forma bispos no ministério é o ministério. Mas quem te formou rei e sacerdote não foi o ministério. Foi Deus, foi Senhor Jesus Cristo. Olha só. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 6. Olha na tua Bíblia. O que é que o Senhor te fez? O quê? Reino e o quê? Sacerdotes. Para Deus. A palavra sacerdote, o sacerdote, se você não sabe o que significa no sentido espiritual, qual era a função sacerdotal? O sacerdote tinha autoridade para repreender, autoridade para abençoar, autoridade para amaldiçoar, e aquilo que ele declarava acontecia. Ele liberava a bênção. Ele liberava o perdão. Lógico que Deus nos ensinou que nós não devemos amaldiçoar. Porque nenhum sacerdote de Deus era amaldiçoador. Porque a Bíblia nos ensina que de uma fonte não pode nascer, da mesma vertente, água doce e salgada. Ou é salgado ou é doce. Um sacerdote não pode abençoar e amaldiçoar. Se ele fizer isso, ele está fora do plano. Quem está entendendo? Tanto que na Bíblia, nós temos um sacerdote. Quando havia guerra, o sacerdote ia liberar a bênção ou a maldição. E tem um sacerdote que foi chamado como profeta para profetizar vitória ou derrota. E aquele homem ficou com medo, porque a guerra era contra Israel. E quando ele pediu para falar com Deus primeiro, durante a noite o Senhor repreendeu e disse: não vá amaldiçoar o meu povo. No outro dia o rei Balaque mandou o seu mensageiro oferecendo metade do reino. E quando o homem viu tanto dinheiro, se tremeu. Tanto poder, se tremeu. Ele disse: fica só esta noite, que eu vou falar mais uma vez com Deus. Eu disse: não tem um jeitinho não, Senhor, de eu ir lá amaldiçoar o povo? Na verdade, ele não queria amaldiçoar para o povo ganhar a guerra. Ele queria pensando no bem que estava chegando, na promessa do rei. E Deus falou: não, eu não quero que você vá amaldiçoar o meu povo. E aí ele falou: mas Senhor, não tem um jeitinho de o Senhor não me punir se eu for? Ele disse: então vá. Sabe o que ele fez? Montou na sua jumenta e foi. E quando ele começou a descer em direção do campo, para abençoar o povo e amaldiçoar o outro, a jumenta empancou. E ele deu umas palmadas na jumenta. E quando a jumenta começou a apanhar, ela se deitou. Ele desceu da jumenta e bateu mais ainda. A jumenta levantou, ele subiu, e lá na frente ela empancou. E aí ele mais uma vez chicoteou a jumenta. A jumenta se jogou contra um muro, machucou as pernas dele numa cerca. Ele desceu, deu outra surra. Aí a jumenta olhou para ele e falou assim: eu sou a tua jumenta. Tenho te carregado tantas vezes, por que tu me bateste? Aí ele quase caiu do cavalo, já estava no chão. Falou: como é que pode a jumenta falar? Alguma coisa está acontecendo.
Ele disse, tu estás desobedecendo. E aí ele abriu os olhos, começou a procurar em sua volta e ele viu na frente, no caminho, o anjo do Senhor com a espada na mão. O momento que ele passasse era só no coração dele que já era Balaão. Mas porque a jumenta falou, ele abriu os olhos. Olha, meu irmão, minha irmã, não espera a jumenta falar. Basta a palavra de Deus falar com a gente. Amém ou não? Baixa a palavra de Deus. Porque se precisar a jumenta falar, ela vai falar. Mas eu não quero ouvir a jumenta, não. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Nós vamos encerrar esse culto. Nós vamos para casa. Saia daqui dizendo, Deus, eu fui chamado não para simplesmente congregar. Eu fui chamado para fazer a tua obra crescer. Salvar vidas para o teu reino. Eu fui chamado para ser um vaso de bênção. Para ser teu amigo. Ouvir e obedecer a tua palavra. Quantos concordam com isso? Fique de pé neste momento. Pastor, como é que eu vou fazer? Vá para a sua casa. E antes de dormir, comece a pensar. Não queira saber o porquê A ou B não está servindo mais a Deus. Não queira saber porque A ou B não está mais vindo à igreja. Não queira saber mais porque A ou B deixou de ir na sua casa. Não queira pensar mais porque alguém não fala mais contigo. Não queira saber. Mas como homem de Deus e mulher de Deus, se coloque no altar e clame a Deus. Senhor, se o diabo tem se colocado no caminho do meu irmão, da minha irmã, e não precisa ser crente não. Pode ser daquele vizinho, pode ser daquela pessoa que trabalha contigo, pode ser da pessoa que estuda com você. Se o inimigo está tentando tirar essa pessoa da tua presença e até a me atingir pela minha fé, nesta hora, meu Deus, eu suplico pelo poderoso sangue do Cordeiro e na autoridade do nome de Jesus, eu quero profetizar vitória. Antes de dormir, faça isso. Quando levantar, abençoe. E assim você vai colocar-se na brecha e Deus vai começar a trabalhar. E aí você vai ver que Deus vai começar a trabalhar em tua volta e as coisas mudarão. Quem está entendendo isso? Eu falei de pessoas, mas não precisa ser só pessoas não. De repente você está olhando para um projeto seu, para um alvo teu que você sabe que não era para ser assim, que não está certo assim, que você não sabe o que fazer. A sua oração, o Senhor tem poder. Comece a profetizar, comece a declarar e o milagre vai acontecendo. Põe a mão no teu coração agora. Está batendo, não está? Isso é sinal de que Deus está em ti. A vida está em ti. A vida é o Senhor, queridos. Quando a vida sair de nós, nós não somos mais ninguém, nem viveremos mais. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você respira porque Ele está em ti, você vive porque Ele está em ti. Comece a falar com Ele agora. Comece a agradecer a Deus porque hoje você ouviu esta palavra. Como aquele bom samaritano, se coloque agora no caminho de alguém da tua família, de alguém da tua comunidade, de alguém da tua sociedade, de alguém que trabalhou, de alguém que vive, de algum projeto. Se coloque e Deus vai honrando a tua vida, Deus vai te abençoando. Creia que Deus está agora recebendo o teu clamor. Vá falando com Ele, abra a sua boca. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós entendemos a Tua palavra e nós sabemos que Tu não és um Deus de parar na estrada. Tu não és um Deus, Senhor, de parar no caminho. Tu és um Deus de continuar. A Tua obra, Senhor, Deus, jamais vai parar. O Teu plano jamais será frustrado. Deus, nesta casa que nós estamos hoje, Tu preparaste um povo para ser feliz, uma igreja para ser feliz, uma igreja para crescer, para frutificar, um povo para alcançar a vitória. Levanta homens e mulheres, Senhor, intercessor. Levanta homens e mulheres, Senhor, evangelistas. Homens e mulheres que estejam dispostos, Deus, a carregar o ferido que está parado à beira do caminho e colocar na hotelaria. E mesmo, Senhor Deus, que não possa ficar, mas deixar alguém para cuidar dele. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos ser vaso, queremos ser bênção nas Tuas mãos. Nós suplicamos isso, Deus, agora. E nós abençoamos o Teu povo, Senhor. E na autoridade da Tua palavra, profetizamos agora que as muralhas que estão impedindo o Teu povo alcançar a vitória, caia por terra agora. Os laços do passarinheiro que tem tentado amarrar, Senhor, os projetos, os planos, a vida do Teu povo, caia por terra agora. Nós profetizamos agora, Deus,
que aqueles olhos que foram fechados, que estão vendados no reino espiritual, Senhor, arranca vendas dos olhos agora, desperta o teu povo e levanta um povo forte para marchar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe o lar de cada um deles, Senhor. O dia de amanhã pertence a ti. Dai direção ao teu povo para alcançar sua vitória, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Levante a mão bem alta e diga: Senhor, muito obrigado por esta palavra, porque eu tenho certeza que a tua palavra é fiel e ela é verdadeira, e eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana de vitória, de sucesso, conquistas em nome do Senhor Jesus para todo o povo de Deus.